E aí, para onde você vai fugir? Certa vez ouvi um sermão que soou duro demais para mim. Quanta ousadia naquelas palavras! As palavras me pareciam insensíveis e cruéis, gélidas. Eu estava revoltado, irado. Cheguei em casa e, em oração, coloquei a minha vida sob o escrutínio de Deus. Não sabia exatamente por quê, mas naquele dia foi difícil fazer isto. Cada palavra dirigida a Deus parecia não transpor as paredes do meu quarto. As palavras do sermão pareciam tão afiadas que eu podia sentir o corte frio delas em minha alma. Já não tinha mais palavras para orar, só lamentos. Depois de um tempo de joelhos, percebi que as palavras não eram tão duras. Elas exalavam o perfume do amor de um Deus santo e santificador. Na verdade, as palavras cumpriam o papel da vara disciplinadora do Pai. O sermão estava vestido da graça e santidade de Deus. Eu quem não queria abandonar os meus pecados. Eu queria, na verdade, fugir de Deus. Mas para onde eu iria? A mulher samaritana teve um encontro gracioso com Cristo. No entanto, teve seus pecados colocados sob o santo olhar revisor de Cristo. A mulher de João 8 também presenciou a palpável graça de Deus em Cristo, mas esteve sob o santo escrutínio do Senhor, que disse: vai-te e não peques mais. Ela estava perdida em trevas, mas recebeu a luz da vida. O paralítico de Mateus 9 é levado ao encontro de Jesus carregado por seus amigos, deitado em uma cama. A cena em si era alarmante. Algo visivelmente não estava em ordem com aquele homem. Agora ele está diante de Cristo, frágil e dependente como nós. Ele queria se livrar de sua enfermidade, mas antes Cristo o queria livre de seus pecados. Enquanto a multidão enxergava a aparente debilidade do homem, Cristo via os seus pecados. Ele precisava urgentemente removê-los. Ele é santo e gracioso. Penso eu que os pecados do homem paralítico não eram exatamente o motivo que o levou a Cristo, mas assim Cristo fez. Perdoou os pecados do homem e levou a sua enfermidade. Salvação é algo urgente para Deus. Quer saber a verdade? Estar sob o santo olhar de Deus não é um lugar de conforto. Seus olhos são como chama de fogo. Nossas almas ardem ao efeito de seu julgamento. Contudo, o efeito deste julgamento nos salva de nossos pecados. Que homem poderia produzir algo assim? Os homens julgam e condenam sem clemência, não há misericórdia. Deus julga, mas salva com graça e misericórdia. Que tal se encontrar com Cristo? Ele pode te salvar dos seus pecados. O amor de Deus foi vertido desde os céus. Sua boa vontade foi apresentada aos homens, a mim e a você. Para onde você irá fugir? Enquanto Cristo está sentado no trono da graça, podemos refrescar a nossa alma de sua salvação, mas quando ele se levantar para julgar, veremos o rejeitado Cristo triunfante e a porta da graça se fechará. Creia em Cristo, ele quer te salvar. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for conhecido. Desde então, muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Isso está em João capítulo 6, versículos 60 a 69.